Oiê! Oi, Cíntia, querida. Peço desculpas para você e para o nosso público, para todos. Acabou, né? Teve um apagão aqui, aí eu entrei de novo, reconectei minha internet. Podemos seguir. Nossa, aí eu fiquei falando, eu não sei até onde que eu falei. E o que a gente retoma, talvez. Não sei o que vocês acham. A gente pode retomar do ponto das perguntas que a gente está fazendo. Você falou sobre a pluralidade em relação à velhice, não é? E também os campos disciplinares, você estava fazendo essa conexão. Tá. Eu fiquei falando, quando você caiu, eu fiquei falando aqui. Eu não sei como é que... Esperando você voltar. Tá, só até as figuras midiáticas. Então eu vou retomar um pouquinho, né, da abrangência de enfoques. A gente estava respondendo a Rosana no sentido, eu acho que da questão de gênero, etnia, como isso se aparece, né, nos perfis. E aí, os perfis, a Nara reportou aqui. E aí, assim, a gente, do meu recorte, uma abrangência, né, uma abrangência grande de perfis ou de sujeitos em participação na sociedade, que contrapõem uma velhice como declínio, mas também figuras públicas que têm uma presença importante, né, muito significativa, como sujeitos que já ocupam um lugar de fala por causa do seu lugar como figura pública, e depois assume esse lugar como um agente de memória, né, um agente que tem uma importância muito significativa na memória social do país, né, da experiência, que viveu em momentos e pode falar sobre isso, e fala com propriedade. Então, é um perfil, um tipo de lugar discursivo muito importante de se estudar e de se acompanhar. E a gente tem as velhices centenárias, que tem um lugar específico, né, elas olhadas de uma maneira mais, às vezes, caricata, como o segredo da longevidade, e com um olhar que ocorre muitas vezes ao se falar da velhice, que é um lugar de destituição de fala. Elas têm o segredo da longevidade, mas aquilo que elas falam, uma fala autorizada, depois, né, vira uma caricatura, uma singularidade. Então, a presença ali diz respeito a curiosidades do dia a dia, mas e que muitas vezes vão contra alguns discursos da medicina, e é interessante, né? O segredo da longevidade é tomar um copo de uísque por dia, é comer biscoito com ovo e frango e só, é não ter mais marido, e aí é uma questão interessante. Outro recorte que apareceu, e aí as velhices centenárias, eu não conseguia enxergar muito se eram figuras públicas ou anônimas, porque elas começam a ser trabalhadas como celebridades e vão se tornando figuras públicas a partir da sua posição, da sua apresentação. E aí um outro recorte que eu não conseguia distinguir, e outros recortes possíveis são, né, em relação à temática, são possíveis de ser feitos, mas as velhices LGBT, naquele momento LGBTI, né, agora LGBTQI+, mas essas velhices, ainda que aparecer, né, então a questão de gênero começa a aparecer na velhice LGBT,
E também a gente pode, e eu não fiz essa questão, esse recorte de gênero, mas agora falando com vocês, eu penso que há uma relevância ou um material possível para ser explorado, não só em termos dessa questão de gênero, né, de gêneros não binários, mas uma questão, ou velhice LGBTQI, mas na questão da mulher mesmo e outras visadas, outras possíveis pesquisas em relação ao gênero. Ainda que elas apareçam poucas, elas são significativas, as questões de gênero, porque elas demonstram um ativismo, né, e uma afirmação de um lugar importante, uma denúncia no sentido de que as velhices né, nesta questão de gênero, né, velhices LGBTQI, elas são velhices que muitas vezes tem toda uma trajetória de vida no sujeito, de afirmação, de busca, e elas na velhice, para ser cuidadas, precisam voltar, né, tem uma matéria que fala que vou voltar para precisam esconder aquilo que passaram numa vida, né, afirmando. Então, dependendo, porque você não tem uma casa que as abriga adequadamente, o tratamento, o preconceito retoma, né? Então isso aparece como uma denúncia. E por outro lado, de um ponto de vista ou numa outra exposição ou outros sujeitos aparecem né, desfrutando desse espaço de vida com mais naturalidade. Então, a gente são poucas matérias, mas são matérias significativas porque elas trazem essa trama, né, da exposição, do ativismo, do preconceito contra essa população que na velhice se redobra, né, afinal, na velhice, como que você fala de sexo na velhice, né? Viramos anjos assexuados, né? Aí, agora estou sem sexualidade, né? Sexualidade mais que sexo, pontualmente. O que me parece é que seu trabalho ele está feito num tempo que ele se abre para outras histórias que estão sendo contadas, né? Nos discursos mais contemporâneos sobre essas identidades do sujeito. Simultaneamente. Por um lado, você tem recorte, você tem visadas, né, ali que se completam. Então, a gente vê uma sociedade heterogênea. Então, é muito interessante pensar a velhice, porque a velhice, e esse meu recorte, o que ele demonstrou é que olhar a velhice é olhar a sociedade nos seus, né, a complexidade social que nós temos, a realidade social hoje. Por outro lado, o que aconteceu, e é muito significativo também, que as questões de etnia, elas não apareceram no meu recorte, e são questões importantes, ela aparece nos estudos, né, como questões, as questões de preconceito, elas na velhice, elas são populações que são mais, né, que têm um envelhecimento em condições de menor qualidade, e por outro lado, as questões de classe social que são significativas, são importantes. Nessa expressão, os sujeitos que aparecem são mais sujeitos que estão ali, podemos dizer, de classe média, esses sujeitos que são anônimos, a pobreza não se apresenta, e quando também, né, e eu acho que é o mais significativo, né, ou, eu ia falar de velhices mais, né, um outro contraponto de mais ricas e como isso se atua, às vezes a gente tem, né, algumas figuras públicas que estão fazendo alguns trabalhos e começam a fazer trabalhos sociais, ou algumas figuras que, né, começam a fazer alguns projetos, mas com um olhar também sobre a velhice que precisa ser questionado, que precisa ser colocado, né, plataformas sobre envelhecimento, mas que falam sobre a condição e a qualidade de vida na pobreza de uma maneira destrutiva. Então, isso apareceu e falta pensar mais a velhice nesse contexto de desigualdade social, ainda mais nessa situação que a gente está passando em relação à pandemia, né? E eu lembrei, eu estava aqui, eu não sei se quando eu falei se ainda chegou, né, de um documentário que é antes da pandemia, que é o Alzheimer na Periferia, que é um documentário muito bonito, é um documentário que todo mundo devia ver, porque faz a gente pensar na importância das redes sociais, das redes de apoio,
de quem vai cuidar, né? De como é a dimensão do cuidado na velhice, porque é um ponto extremamente relevante. A gente envelhece mais, a gente envelhece com mais participação social, mas temos uma vida mais longeva, mas essa vida longeva e a qualidade de vida na velhice nem sempre ela acompanha esse ganho em números, né, em idade que tem acontecido. Então, a gente tem também um outro espaço, né, que é de velhices né, com uma idade mais avançada, mas que estão mais dependentes, que também estão ali em condições de vida que exigem mais cuidado para ter dignidade no seu envelhecer. E isso Você acha que essas narrativas não aparecem tanto dessa velhice mais longeva por conta de um choque com as histórias contadas desses sujeitos produtivos, né? Dos sujeitos... Eu não acho, Andréia, que aí é uma questão só de sujeitos produtivos, né? Porque a gente tem sujeitos no mercado de trabalho, a gente tem sujeitos que contribuem com a sociedade de formas diversas, e isso é importante que se apresente, né? Porque são sujeitos que na sua velhice, de formas diversas, estão se apresentando, estão vivendo, estão trocando, estão ali presentes na sociedade contra um discurso destitutivo da velhice. Então, isso é uma questão importante de aparecer. Então, eu acho que isso não tem a ver com essa ideia, né, de um discurso capitalista produtivo. Eu acho que essa entrada, né, nesse tipo de sociedade que a gente tem, ela está mais num outro discurso que é antagônico, que é contrário, que faz contraponto à velhice, envelhecimento, que é um discurso de que a velhice precisa ser tratada como uma doença, ou o envelhecimento precisa ser barrado. E por isso nós precisamos, né, usar mais produtos anti-aging, né, anti-envelhecimento, e o Brasil, ele, nessa área, né, ele tem um mercado de consumo. Então, é nesse sentido. Quando, né, o mercado talvez pudesse estar pensando em dar melhores condições de vida e produtos mais adequados, né, para as pessoas nessa fase de vida. Quer dizer, eu preciso cuidar melhor, eu preciso ter, né, um material com uma letra maior, que possa ter mais acessibilidade para essas pessoas. Eu posso ter cor para que as pessoas, né? Por que quando o produto para pessoa idosa tem que ser bege, por exemplo? Né? Por que eu não tenho diversidade? Então, esse olhar, talvez, é um olhar possível do mercado, e aí os estudos de comunicação, quando tratam, né, nessa área, nessa linha do consumo, tem um potencial aí, né, então, eu acho que elas não aparecem porque são visadas e aparece nesse discurso, eu não vou dizer o produtivo, aparece uma visada em prol de uma ideia do envelhecimento ativo. Acho que essa talvez seja a ideia, né, de um envelhecimento ativo, mas que não considera a face dependente da velhice. Aí eu acho que eu não sei dizer exatamente por que isso não aparece, né? Talvez porque a gente não quer olhar para essa face. Existe, né, porque o discurso da juventude e esse imperativo do envelhecimento ativo, sob um viés específico, que é restritivo também do conceito de envelhecimento ativo, porque o envelhecimento ativo passa por percurso de vida, passa por segurança, passa por aprendizado ao longo da vida, são 4 eixos, quer dizer, e saúde e segurança. Quer dizer, há um cenário muito amplo que a gente pode transportar para um olhar para um sujeito mais dependente ou com alguma limitação, no sentido de gerar mais qualidade de vida para esse sujeito. Falta esse tipo de coisa. Talvez porque... Eu ia perguntar isso mesmo, se você acredita que nessa ideia do ativo, né, do envelhecimento ativo, está também uma
um discurso sobre as independências dos sujeitos, né? A necessidade de eles cuidarem das próprias vidas, de seguirem sozinhos, de poderem fazer as coisas não de uma maneira equilibrada, mas como um imperativo discursivo, né? De que tenha que ser assim pela nossa forma de vida, não só da população mais idosa, mas o conjunto do social, né? E dos cuidados das nossas maneiras de se relacionar. Sim, sim. Eu acho que no discurso midiático, isso não é, dentro do que se preconiza no envelhecimento ativo, essa não é a tônica, ainda que tenham profissionais de área de saúde que têm esse olhar, né, que tratam sob esse viés. Mas, na mídia isso aparece, né, é um olhar restritivo sobre o que é envelhecer ativamente, no sentido de que você precisa, né, estar ali presente de uma maneira desse... Aí eu acho que talvez eu pensei em uma coisa que talvez a gente aí tenha uma entrada, que é o lugar do valor da juventude, né, na nossa sociedade. Então, enquanto a gente envelhece aparentando um envelhecer jovem, você tem uma abordagem possível. Quando você precisa, né, você tem outras características em relação ao envelhecimento e um valor também do envelhecimento e dos sentidos, né, do tempo do envelhecimento, e aí não só, né, daqueles 3 tempos que a gente está falando, mas das condições mesmo, né? E aí a questão biológica também interfere, a gente não anda na mesma rapidez, a gente enxerga de uma outra, quer dizer, essas limitações que precisam ser olhadas, ou outras questões em relação ao envelhecimento, em virtude, né, de uma sociedade que tem o valor da juventude, o seu maior valor, da agilidade e aspectos relacionados à juventude, como agilidade, rapidez, que tem a ver com que esse mundo conectado ainda nos traz mais competitividade, né? São valores que, se a gente pensar numa sociedade, e aí uma sociedade melhor, não só para a velhice, mas que uma velhice com qualidade pede, mas que se estende para a sociedade como um todo, eles têm que ser repensados, né? Como que a gente vive correndo, trabalhando como se trabalha hoje? Na velhice, você quer, né, no momento, você repensa isso. E a questão do próprio cuidado e de um tempo de mais valor, isso não combina com uma lógica voltada para a produção, uma lógica voltada para o consumo ostensivo, uma lógica que precisa do obsoleto, que precisa, né, para se fazer do consumo constante. E aí, o lugar da velhice, né, da juventude, aparece como a máscara, vamos dizer assim, do lugar almejado, e aí a gente tem os discursos das pessoas sem idade, né, um discurso de anti-envelhecimento, e um discurso muito marcado, a ponto da gente ter hoje um movimento, né, que o Brasil está puxando contra que aconteceu, a Organização Mundial da Saúde, ela está colocando a velhice como doença. A ideia é que em 2022 a velhice entra como no CID, né, no rol de doenças internacionais. E isso está sendo interessante, o movimento que o Brasil tem que se colocado contra, né, essa posição. E eu já nem sei como que eu cheguei nisso, mas eu acho que é esse olhar, né, da velhice não como uma fase de vida, mas como o oposto daquilo que se valoriza numa juventude eterna, competitiva e pronta para o mercado, e que de um ser humano que não precisa de um tempo para si, porque está em função dessa sociedade e de atender, né, as demandas de uma sociedade feita para o trabalho e para a realização nesse espaço e no espaço de consumo. Então, eu ia te perguntar, então, já que você puxou essa fala sobre a ONU e a preocupação internacional em relação ao envelhecimento, a gente tinha conversado, né, que
a ONU está declarando essa década, né, 2020-2030, para o envelhecimento saudável, uma década de envelhecimento saudável, e se você relaciona essa preocupação das velhices internacionalmente, e como você vê também que esse envelhecimento, além de uma preocupação global, também é intergeracional. Você estava comentando que interfere nas populações mais jovens, né? Na maneira de pensar a idade daqueles que querem se ver sem idade em cada etapa da vida, como você relaciona isso? Sobre o material, né, da ONU, as publicações da ONU, da organização, por incrível que pareça, né, a Organização Mundial da Saúde foi que também estava envolvida com o marco legal do envelhecimento ativo, mas essas publicações, elas têm sido feitas por profissionais, assim, né, por especialistas da área, elas têm toda a ideia da década do envelhecimento saudável, elas trazem toda uma gama, além de estudos, de possibilidades delas, né, de atuação, de práticas, de orientações para a velhice, para o envelhecimento. Elas tocam em questões sérias, amplas, né, como as questões que surgiram aqui, em termos de questões de gênero, né, e a questão da mulher é muito séria, elas aparecem ali como um lugar, né, de sobrecarga de trabalho, de cuidado, e que envelhece, né? Nós temos uma população mais velha, mais formada por mulheres, e aí então tem toda uma questão que se apresenta nesses documentos, e as questões sociais com estudos, né, das regiões, e de onde esse envelhecimento, né, tem acontecido mais rapidamente, e que tipo de entradas. Então, são documentos e são né, ações, vamos dizer, mais do que documentos, né, elas têm orientações e têm mobilização, mobilizam grupos, são muito importantes, né, se aliar, né, para quem atua nessa área, isso é extremamente significativo. A questão intergeracional, ela aparece, né, quando se trata do envelhecimento, o cuidado, né, para o envelhecimento, né, tem a Cidade Amiga do Idoso, que é também uma outra, né, que está dentro desse escopo de organizações e iniciativas. Ela, na verdade, é uma cidade, depois eles estão ressignificando o termo amiga para todas as idades, porque a gente tem uma rua onde as pessoas podem atravessar com mais cuidado, todo um aparato ali que se forma e de iniciativas e de ações em busca desses aspectos. Então, são documentos e ações que ainda bem que estão ali, porque elas orientam, né, e elas trazem possibilidades de referência, de pesquisa e de troca, e não só para o envelhecimento, como para outras visadas. E Andréia, aí se você me permite uma outra coisa que a gente estava, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas uma outra questão que você tinha falado e que eu acho que eu acabei não falando, que eu acho que tem a ver, né, também com a questão da live, e que a gente falou no início, né, de um recorte mais fisiológico, mas o que a pesquisa me permitiu, e eu acho isso muito significativo do espaço de pesquisa, né? Como ela é uma pesquisa, assim, é preciso ter mais pesquisa sobre comunicação sobre essa temática, envelhecimento, interrelacionalidade, há grupos fazendo isso, mas isso pode ser mais intensificado, né, sobre esse olhar mais abrangente, porque há muitas entradas possíveis. E quando isso acontece, aí o meu exemplo, eu acho que isso acontece com outros, é um exemplo positivo, né? Eu, por exemplo, trabalhando, você, né, quando leu minha apresentação, eu participei do projeto do Vitalitar, que é um centro de longevidade da PUC de Campinas. Esse centro hoje está andando. Eu fiz uma parceria muito grande com uma professora que ela é fisioterapeuta, ela é da gerontologia. E a gente começou a trabalhar junto, a gente oferece, esse semestre a gente não ofereceu, mas a gente já ofereceu 4 vezes uma disciplina eletiva, que permitiu, né, uma intersecção, uma troca muito significativa. O olhar dela me enriquece e o olhar da comunicação incorpora outros elementos aos projetos e a fala, né?
junto aos alunos. E aí isso me permitiu uma entrada com alunos de outras áreas, que fazem no final projetos, são projetos simples, né, porque é uma disciplina eletiva, não tem um objetivo, né, de uma aplicação, mas de pensar sobre esse tema. E isso tem sido muito rico, porque tem demonstrado uma abertura e novos olhares. Uma entrada, eu comecei no portal do envelhecimento, participar de cursos e conhecer outras pessoas. E aí eu fui convidada para falar com o pessoal da psicologia, de um curso de psicologia na PUC Minas. Nesse curso, ele foi um curso voltado para pessoas, acho que foi a minha fala mais desafiadora, né, com pessoas que já trabalham com idosos. Então, foi muito difícil, né? Você vem com uma pesquisa que é em fonte de mídia, né? Com um aparato teórico para falar, né? Num lugar, né? De autoridade, fala da pesquisadora, né? E aí, com pessoas que estão ali na realidade. E foi uma experiência, ali eu senti assim, nossa, essa pesquisa, né, valeu o universo, aquele encontro valeu, porque o retorno que eles me deram, dessa questão da diferença, dos olhares, de questionar as representações, aquilo que se apresenta como evidência, e abrir os olhos para essa diversidade e multiplicidade de vida que a velhice nos apresenta, foi um ponto importante. Então, assim, é preciso haver essas entradas, é possível. Quando elas acontecem, esse encontro tem sido muito rico. E assim, o campo da gerontologia, ele fala das questões de mídia, né? Ele é um campo que menciona, né, o etarismo, o preconceito nas mídias, mas a gente não vê falar sobre as ciências da comunicação, os estudos de comunicação, como uma área inerente também a esse campo. Então, eu acho que é uma defesa, né? E, assim, olhar nessa área. Que essa defesa do campo, da comunicação, entrando para o posto da gerontologia, ele mostra como os discursos, as narrativas são fundantes do humano, inclusive nas questões, quando você olha para um tema que está voltado para o corpo, né, como ela é essencial e não utilitária, né, não funcional, não de um cuidado pontual e específico, mas que pode erigir os sujeitos. Sim. Sabe, gente, eu não sei como é que está o nosso tempo. Eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante da gente pensar, né? Que toca a outras áreas e que tem me aberto a olhar para outras pesquisas, né? Outros trabalhos em relação a questões institucionais mesmo, né? E também do meu lugar a partir de relações públicas, que é um olhar que eu trabalho bastante, mas estudo teoricamente em termos de pesquisa sistematizada, menos, isso tem aparecido. Mas um grande movimento, né, o que é voltado para instituições de longa permanência, é a Frente Nacional, é um movimento que aconteceu agora na pandemia, e ele começou em termos também para pensar verbas, mas também para pensar a situação dessas instituições. E aí é interessante, né, a comunicação também, e como a gente pode atuar pensando no sentido de mobilização mesmo, né, de diferentes grupos, porque é uma frente nacional que tem feito trabalhos muito amplos, discussões contínuas, a ponto de chegar, né, disso ir para o Senado. Eu participei, né, como ouvinte de uma consulta pública, né, não era uma consulta pública, mas era uma audiência pública falando sobre a temática, e a partir desse trabalho que se desenvolveu, o poder público está se voltando mais, porque a gente não sabe nem quantas instituições de idosos tem no país, né? Então, é um trabalho bastante... O que acontece, e o que me chama a atenção, e a gente pensando na questão da representação das questões do corpo, que também é uma outra frente de estudos importante, né, para a gente pensar esse envelhecimento, muito centrada na questão sanitária dos residenciais, né, inicialmente por conta da pandemia, como todos nós ficamos, e aí a orientação para não ter visitas e não poder visitar, e depois de um tempo isso começa a ser repensado, porque a questão da visitação, e aí começa a interferir na qualidade
inclusive saúde mental. Em saúde mental, em depressão, e a saúde física das pessoas ali. Então, é uma arena muito complexa, e questionar, às vezes, né, o papel da comunicação, de colocar em questão aquilo que está sendo colocado, né, que está sendo apresentado, às vezes, como uma verdade, e de repensar outras possibilidades, eu acho que é um papel importante. Então, a gente tanto da entrada da comunicação nessa área, mas também como a entrada, né, como tema de pesquisa para a nossa área. A gente tem um campo aí bastante vasto. Porque e como você vê... E a sua continuação, então, aproveitando esse gancho? O que você vê como temas em relação ao envelhecimento no futuro aí das suas pesquisas? Aí agora já estamos no ponto que eu não sei, estou precisando de auxílio. Na verdade, assim, né, o que aconteceu comigo em relação à temática do envelhecimento, né? Acontece comigo, eu acho, essa questão da nossa entrada no campo da comunicação em termos conceituais e os nossos objetos, né? Nós somos levados pelos objetos, mas há, né, um pano de fundo que também, depois que a gente termina um ciclo ou dá continuidade, né, a gente às vezes começa a ampliar os nossos olhares. Então, em termos de pesquisa, eu não vou dizer assim o que daqui para frente como eu penso, mas em algumas coisas que foram derivadas a partir do doutorado e que me fizeram olhar para outras questões, né? Que é a questão mesmo da institucionalização, dos idosos institucionalizados, né? De um olhar do ponto de vista de relações públicas para os públicos dessas instituições, da comunicação nesse cenário, e que também funcionam do ponto de vista conceitual como lugares discursivos e de lógicas institucionais distintas, dentro de um mesmo espaço, que seria um espaço residencial, mas que operam ali com lógicas muito distintas. Então, meu olhar tem sido um pouco para essa questão, a questão da violência contra os idosos, isso me toca muito, e agora no Intercom, o trabalho que eu vou apresentar tem a ver com essa tomada, mas ainda para mim é um panorama muito aberto, porque tem muitas possibilidades. Dentro dessas intersecções, agora eu estou participando junto com o pessoal da PUC de São Paulo, de uma pesquisa que a gente ainda tem em formato do questionário, mas que vai ser sobre aposentadoria e motivação para aposentadoria. Se tiver alguém aqui com mais de 50 anos não aposentado, com 50 anos ou mais, será público da pesquisa, em breve voltaremos a falar. Mas, assim, então, nesse sentido, eu acho que eu não tenho um objeto específico, um olhar específico, eu ainda não tenho conformado. Mas muitas entradas, né, estão ali presentes a partir dessa pesquisa, que é tão rica e que demonstra uma temática muito relevante de ser trabalhada sob diferentes enfoques, que é possível de ser abordada sob diferentes enfoques, a partir do substrato dos estudos da comunicação, ou intersecção com outras áreas. E aí, talvez um ponto relevante seja justamente isso, né? A gente pensar nessa intersecção com outras áreas, como ela tem sido cada vez mais, como ela, né, se apresenta ali de maneira significativa. E eu tô tentativa de construir na tentativa de construir um campo de pesquisa interdisciplinar que dê conta desse objeto complexo, né, e melhor respostas à formação de um saber, né, de um conhecimento de cuidado da vida no sentido amplo, não da vida biológica, da vida com viés médico, da vida com viés de saúde, mas de uma vida complexa em termos de sentido também, né? E aqui provocar com mais uma coisa, né? A gente falou bastante, acho, do discurso de poder, assim, né? Da incidência financeira e do sistema produtivo em cima dessas orientações de vida, mas e esse imaginário de um envelhecimento que é o do ancião, está sendo resgatado nessas narrativas, talvez, se você vê, sob a égide de um saber. Isso marca essas velhices, que é um caminho também de estudo.
Eu acho que nesse sentido tem duas entradas, né? Tem uma entrada, eu acho que é um caminho. Eu acho que mais como memória social é uma questão importante, como apareceu para mim na questão das figuras públicas, né? Por outro lado, o cuidado com a figura do ancião, né? Com o cuidado da gente depositar, generalizar na figura, né, do idoso ou da pessoa idosa, o lugar do saber, também a gente não pode generalizar. E porque não é, né, a idade ou o tempo de vida necessariamente um determinante, né, desse aspecto. Por outro lado, com certeza, né, o resgate desse aspecto em determinadas realidades, ele é importante. Por exemplo, na pandemia, em que a gente vê uma destituição do lugar das pessoas idosas de maneira muito forte, inclusive com falas governamentais muito, né, que a gente, eu não sei nem nomear, né? Deploráveis, né? A gente vê outras questões, né? O lugar central de uma figura, né? De um avô, de uma avó, no equilíbrio familiar, né? E então a gente vê outras narrativas nesse sentido, na importância desse lugar. E aí a fala que você diz, né? Do lugar do ancião, dessa figura, também, embora não possa ser generalizada, ela pode ser retomada e pode ser pensada, né? Precisamos desses olhares também, novamente, porque a valorização da velhice do envelhecimento, ela precisa ser feita, né? A destituição que a gente vê aí é bastante séria, né? Porque ela implica a qualidade de vida dos sujeitos, a percepção, direcionamento de verba estatal para cuidado, e que é muito, muito significativo de uma população e de uma parte de uma população idosa que precisa muito desse amparo, ainda mais, né, em países como o nosso. E dentro de uma situação de uma região que vai envelhecer muito rapidamente, diferente de outros países, né? A América Latina envelhece mais rapidamente, com menos condição de atendimento de saúde e de condições sociais adequadas para um tratamento e um acolhimento, né? É complexo, temos aí um tema que permite muitas entradas, muitas pesquisas, e que também é muito relevante porque toca numa dimensão do afeto, né, das nossas relações, se a gente volta lá para o começo da nossa conversa, né, do objeto de pesquisa que nos fala a partir da nossa relação pessoal, obviamente, o objeto de pesquisa ele tem a ver com um contexto social, ele tem que ser generalizável, mas é um tipo de temática que toca, né, de maneira que nos afeta muitas pessoas, e todos, né, nós, de diferentes maneiras, e pensar essas maneiras que nos afetam também é um caminho para a gente ter um envelhecimento mais digno e cuidar de nós mesmos. É que a gente está num tempo tão maluco, né, que acho que a pandemia ela retrocedeu também em algumas coisas que a gente estava vendo em relação ao cuidado do falar sobre a velhice e o envelhecimento. Tomara que isso... Ou como você mostrou para nós, colocou em outras perspectivas, né? Sim. Uma evidência das faixas etárias, do cuidado de novo com a saúde, do isolamento em relação às famílias, de repensar o núcleo familiar, né? Como juventude e idosos, né, dessas famílias interagem entre si ou não, as distâncias colocadas. Eu acho que é o que tem uma base comum, que era a minha pergunta final, talvez para a gente, né, encaminhando para o encerramento da nossa live, mas que eu queria também ouvir você marcar um pouquinho mais esse lugar assim, da entrada possível de estudos sobre envelhecimento
sobre a velhice na chave das visibilidades, de novo, né? Ou invisibilidades midiáticas, que é o que a gente começou falando, e como essas narrativas, mesmo das visibilidades, entram na chave do ativismo, e não de uma visibilidade narrativa já conhecida antes, como a gente tentou citar também, né? Essa dos anciãos, essa de um envelhecimento que está mais perto da morte, ou do envelhecimento ativo. Talvez tenha uma nova virada, estou te perguntando. Agora, do entendimento do envelhecimento como uma possibilidade de ativismo, e se seremos todos ativistas de alguma causa, então, socialmente. Talvez sabe, sim, eu acho essa questão do ativismo, ela é interessante, né, de ser pensada hoje em dia, mas ela é interessante também de ser pensada historicamente, porque a conquista da aposentadoria, né, que permitiu surgir que permitiu uma outra experiência da velhice e de onde deriva a ideia da terceira idade, né, que é uma idade que está ali, que pode desfrutar mais da sua velhice, porque, né, tem um benefício que lhe assegura, né, um tempo mais livre para desfrutar desse período de vida, e aí que não se associa mais com o envelhecer anterior, ela surge, ela é derivada de momentos ativistas e dessa velhice também ativista que cobra, né, em termos daquilo, né, da sua contribuição social e de um percurso de vida em que agora poderia, né, desfrutar e ter um benefício para poder também estar amparado na velhice. E, então, historicamente, isso já está presente ali atrás, né? E aí a gente tem, né, as viradas e a vida, né, se apresentando de diversas maneiras, mas a gente está num momento em que eu, né, olhando algumas, né, por exemplo, né, o portal do envelhecimento, por exemplo, eu acho que o portal do envelhecimento a gente pode dizer que ali a gente tem pessoas que estão presentes nesse lugar de um ativismo em prol de pensar a velhice e o envelhecimento. A gente pode pensar em maneiras mais sutis do dia a dia. A gente vê, e esse é um lugar, ainda é uma temática possível de estudo, é um negócio. Eu tenho muito material recortado sobre isso, porque eu pirei uma vez, eu achei que eu tinha que escrever, e depois eu acabei, não, mas eu tenho muito material que é relacionado a um movimento das mulheres que pararam de pintar o cabelo na pandemia, né, que são os cabelos brancos. E aí, nesses discursos, a gente vê uma série de questões se apresentando ali, e a questão do pintar o cabelo como uma grande opressão. E aí tem muitas entradas possíveis de se pensar, mas o tempo de reclusão para deixar, e as questões estéticas que estão presentes ali também, tem muitos discursos presentes e situações ali, né? Mas as mulheres buscam narrativas que apresentam as mulheres, né, brigando em casa para deixar o seu cabelo branco, porque sentem uma tirania, a necessidade, não é mais só uma questão estética, né, mas a necessidade de parecer mais jovem. Então, esse é um exemplo de uma possibilidade de um campo, né, não é um ativismo, vamos dizer assim, claramente, né, explícito ou de uma visada tradicional, como se pensa um ativismo, né, às ruas, ou mais politicamente mais engajado, vamos dizer assim, mas ele expressa um cerne individual, né, de algo ali, e que conecta individual, que está ali no âmbito privado, né, mas que se torna coletivo. Então, que você vê outras fazendo também, experimentando com essa experiência de deixar, né, o cabelo branco, né? E até uma outra incidência da indústria também. Então, vamos ter um produto que deixa ele mais prateado, que não é o branco da velhice, mas que deixa ele reluzente para você poder usar o branco dentro do discurso da beleza, como esses enquadramentos possíveis, assim, então, que devo fazer, que não devo fazer, né? A gente tem entradas em relação a isso também, a gente vê, né, exatamente isso, né, desses produtos. Aí eu fiquei pensando, e algo que apareceu de uma maneira sutil em alguns dos materiais que eu recolhi,
diziam respeito à questão da saúde, né, do que significa para a saúde, do que tem nas tintas para o cabelo, porque é uma coisa que a gente não vê, não apresenta. E aí, quando eu vi esses produtos, né, para o cabelo branco, eu falei, mas, né, a gente quer também, né, tem essa questão, né, o cabelo brilhando, lindo, gente. E aí eu fiquei pensando justamente nisso, né, como que a questão da saúde, como que ela está presente num discurso que antes era ausente e traz, né, investidas para a gente pensar. E, por outro lado, a gente também não incorrer num outro tipo, né, de opressão, que é quem não está afim, não necessariamente você ser, né, colocar, ser também sentir impulsionado porque todos estão fazendo, ou todas, né? Então tem muitas entradas possíveis, mas acho que essa é uma questão interessantíssima de pesquisa, né, um recorte, porque ele, a partir de algo que parecia pequeno, né, ele vai trazendo de uma esfera privada, de gosto pessoal, vamos dizer assim, ele vai trazendo uma série de outras questões importantes. Costura feminino, né? Como você falou, oferece para as mulheres costura beleza, discursos da beleza, da saúde. A diferença de tratamento entre o masculino e o feminino, né, do espaço, dos espaços de poder, das disputas domésticas em termos da aparência. Então, tem questões interessantes. Então, acho que, né, o que a gente pode dizer dessa temática é que ela, a partir do momento que você entra nela, né, como ela está presente na nossa vida de uma maneira muito intensa, porque ela diz respeito à vida de todos, né, de todo mundo, porque nós estamos ali, querendo ou não, querendo ver ou não, a partir do momento que a gente entra nela, mesmo que uma outra pesquisa leve para um outro lugar, que a gente não sai ileso, né? A gente não sai no sentido de que ela nos toca e daqui para frente, pelo menos no meu caso, ela é uma temática que vai estar sempre presente com esse meu olhar de pesquisa em torno daquilo que se apresenta na realidade sobre velhice e envelhecimento. Com olhar de pesquisa, sim, mas recuperando o início da live, ninguém passará ileso, não no futuro, e ninguém passa ileso hoje, né? Então, dialogando com essas questões sobre como a nossa inserção em relação, né, à marcação de idade, que é uma delas, né? Eu pergunto, então, se a Cíntia tem algum comentário final para a gente fazer, e pergunto também para quem está assistindo a gente aqui, obrigada por estarem aqui nessa segunda parte da nossa live. Se vocês têm algum comentário, alguma pergunta ainda, nesse momento, a gente pode receber ainda alguma pergunta, senão a gente vai fazer o nosso pensamento aqui, eu com a Cíntia, né, nessa ótima conversa. Você tem algum comentário que você deseja falar, Cíntia? Eu queria agradecer, né, as pessoas que estiveram aqui e essa oportunidade, porque é uma oportunidade, além de falar, né, como eu falei nisso, de revisitar o nosso estudo e o significado que a pesquisa tem. Então, agradecer a presença de todo mundo. Eu não consigo enxergar direito os comentários também, então, né, mas agradeço todo mundo que se colocou. E a paciência quando a live caiu, assim, né? E eu já vi daqui no WhatsApp, teve algumas pessoas se manifestando, então eu agradeço todo mundo. E, Andréia, você por esse momento, é sempre bom, assim, a gente, apesar da gente estar nesse tempo de pandemia, a gente fica próximo, e que a gente, assim, se eu fosse pensar, né, numa fala final, que a gente olhe com amorosidade, assim, né, para o tema da velhice, do envelhecimento. A gente não, assim, algo que do tema, né, da pesquisa, a gente não, muitas vezes, grande parte dos estudos aponta que as pessoas não sentem a idade que têm, né, e eu estou dentro dessa, eu fiquei pensando, né, sobre, é uma temática que nos pega muito profundamente, mas é uma temática que quando a gente abarca, né, com mais amorosidade, ela permite olhar a vida de uma maneira
mais, de uma maneira mais gostosa. E ela, não só isso, né? E ela permite, acho que voltando à questão do ativismo, a pensar em quantos ativismos são necessários ou em quantas, né, entradas precisamos ter na nossa vida para ter uma melhor qualidade de vida. Não só para a velhice, mas agora, para que a nossa velhice seja mais saudável. Então, ela não é uma temática fácil, né? Não é fácil você ler, porque isso nos afeta profundamente, afeta o nosso entorno, mas ela nos obriga a olhar mais para a gente. Se a gente tiver coragem de fazer isso, agora eu estou falando aqui, mas acho que eu estou falando para mim também, né? Nossa, é coragem, coragem. Se a gente tiver mais coragem de olhar para isso, a gente ganha em qualidade de vida, a gente ganha em entradas de reivindicação, ainda que às vezes a gente se sinta, como às vezes nesse momento da pandemia, e eu me sinto assim agora, às vezes meio ainda num terreno ainda a descobrir, né? Ainda naquele terreno do caos, no sentido de a busca, né? Em busca de uma conformação, de um entendimento maior. Mas isso também faz parte, né? A gente só não pode se perder ali para sempre, porque senão a gente não se encontra. Não. Mas eu acho que se fosse uma fala final, seria isso, né? Que é um tema bonito, que é um tema muito importante, porque ele realmente nos toca, como outros temas, né, e outros objetos. E daí a relevância, eu acho, da nossa área, ou do privilégio da área de comunicação, que é poder ter entrada em outras áreas que nos tocam, para além, né, do nosso campo teórico, a gente poder entrar em outros espaços para pensá-los, para questioná-los. E aí, se a gente for pensar, né, do ponto de vista do que a gente está falando nos nossos encontros de grupo, né, da importância de um olhar crítico, da nossa área, né, dessa tomada da comunicação por um viés mais crítico, no sentido de análise, no sentido de questionamento, no sentido de colocar em xeque verdades que são nos apresentadas e condicionam nossos modos de vida. E então eu acho que esse é talvez, né, seja uma questão importante para a gente ter sempre em mente do significado, da relevância da gente estar ali pensando criticamente e nos afirmando desse lugar de crítica que tem sido tão destituído ultimamente, né, por falas de grupos e governamentais aos quais não interessa pensar, porque pensar significa, né, a análise, a crítica, refletir sobre o nosso cotidiano, colocar em xeque, também pensar, por vezes, em outras possibilidades, mas trazer mais luz para aquilo, muitas vezes, que fica obscurecido em nome de verdades incontestáveis ou apresentadas como tal. E, então, trabalho de professores e pesquisadores demais, né? Porque sempre mais é melhor, não é? Sim, E aí a importância, eu acho, desse nosso espaço. Acho que é isso, querida. Eu ia falar só para também fazer uma palavra final, que a sua fala me inspirou, né, dessa live como um todo. Você falou assim, a gente sentia a idade por onde, né? Eu não sei por onde a gente sente a idade que tem que ter. Porque eu acho curiosa a inversão que eu levo para mim dessa live, inversão crítica também. Você pensa nas limitações que você deveria obrigatoriamente ter com a idade, mas que, na verdade, são outras as que estão impostas realmente, né? Ou a partir das histórias de vida, né? Real nesse imaginário, né? E hoje você pode se ver com limitações diferentes, desequilibradas em relação à ideia que tem. A idade que tem, entende essa combinação crítica, as limitações que tentam encontrar a nossa velhice não são aquelas que realmente virão ou que a gente tem que se preocupar. Então vamos acolher, né,
essas narrativas mais plurais e críticas em relação à velhice também. Vê como tem entrada para muita coisa? Muita. Para muitas Depois discussões. você vai ver os comentários, são todos muito afetivos, né, em relação à sua fala, à nossa conversa. Eu também agradeço muito poder trocar, saio mais rica de quando eu cheguei e podendo dividir cada vez mais. Né? Muito obrigada também. Eu que agradeço. Obrigada, Andréa, pela condução, né, por voltar para nós, para a gente concluir esse papo e todo mundo que esteve aqui presente. Obrigada mesmo. Um beijo gigante para todo mundo, muita saudade, muita gente aqui. E obrigada. Beijo, gente. Tchau, querida. Tchau, pessoal. Tchau. Um beijo enorme.